Bom dia, igreja. Hoje, o nosso Deus escolheu para nos ensinar. Amém, gente? Esse texto fala sobre os ensinos que nós precisamos nos dias de hoje. Mas antes de iniciarmos esse momento que Deus nos proporcionou de ensinos, eu convido você agora a se levantar, em nome de Jesus, novamente. Vamos ficar de pé. Hoje nós precisamos interceder por Israel. Amém. Querido, estamos nos últimos dias. Estamos nos últimos dias. A Bíblia fala desse tempo. A Bíblia, a Escritura Sagrada fala desse tempo. E o Senhor Jesus, eu creio que Ele ainda não voltou, porque quer salvar nossos parentes que ainda não são salvos. Pessoas que precisam ser salvas e ainda não são salvas. Porque, querido, imagine, sabe, o pior dia que você passou nessa terra, o pior dia, multiplicar por 1 trilhão, esse dia terrível, não chega nem próximo do sofrimento eterno. Então, querido, quando o apóstolo Paulo fala de nós termos dor de parto pelos perdidos, querido, não é fácil não, não é fácil não. O Senhor Jesus, o Estevão, quando colocou uma oração diante do Pai, não impute sobre eles esses pecados ou esse pecado. Querido, em nome do Senhor Jesus, eu estou falando, sabe, por pessoas que nos perseguem. Querido, ingratidão, a gente vê, sabe, através de vizinhos, através de pessoas que trabalham com a gente, ingratidões que colocam resíduo de ressentimento no nosso coração. E nós temos que orar por essas pessoas, querido. Querido, não é fácil não, você lá no trabalho, às vezes pessoas conhecidas e, sabe, age de uma forma covarde, e a gente fala, Deus, como é que eu vou me comportar como Estevão, como Jesus, que falou, não impute sobre eles esse pecado. Então nós precisamos agora, em nome do Senhor Jesus, quando Israel, sabe, está passando por tudo isso, quando era previsto passar por tudo isso, você se reporta para a Escritura Sagrada, teve um momento, sabe, que o verdugo perguntou, o Senhor Jesus estava lá na cruz do Calvário, sendo sacrificado. E aí o verdugo perguntou, em quem vai cair esse sangue desse justo? Eu vou lavar minhas mãos. Quem vai cair? Sobre quem vai cair esse sangue desse justo? Aí os judeus, que caia sobre nós e os nossos descendentes. E aí você vê o que está acontecendo. A gente precisa pedir perdão por Israel. Nós precisamos pedir perdão por essas pessoas que nos perseguem. Então faça essa oração por Israel, pede perdão, que eles venham reconhecer Jesus como o único suficiente Deus, que eles venham ter o direito de viver a eternidade, sabe, sem sofrimento. Então feche os teus olhos, ora por Israel. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos pela nação de Israel, perdoa esse povo, Pai. Que eles possam, meu Pai, humildemente reconhecer o senhorio do Senhor Jesus como o único e suficiente Deus, Pai. Estanca esse mal, Pai, em nome de Jesus Cristo. Estanca essa situação que está passando Israel, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Livra dos perseguidores, Senhor. Livra, Senhor, dos homens sanguinários. Livra, Senhor, da maldade, Senhor, que está imperando lá em Israel. Em nome de Jesus, estenda a tua boa mão, a sua mão generosa, Senhor, e abençoa essa nação de Israel. Que haja, Senhor, verdadeiramente, meu Pai, o sobrenatural, meu Pai, nessa tua nação de Israel. E que o teu nome seja glorificado, Senhor, através da libertação, do livramento de Israel, desde agora e para sempre. Amém, gente. Podemos sentar em nome de Jesus Cristo. Então, querido, que nosso Deus possa nos dar esse coração perdoador, querido, porque não é fácil não. A gente estende a mão e a pessoa age com covardia. Quem já vivenciou uma covardia aqui? Levanta a mão. Não, só eu que levo.
Só eu que passei por esse momento? Todos nós passamos, né, doutor César? Agora a gente tem que ter esse coração, não impute sobre ele. Que nós possamos liberar perdão, querido. Quem não pecou, atira a primeira pedra. Então nós precisamos liberar perdão, sim. Não é fácil não, querido. Não é fácil não. Covardia, a gente, entendeu? A gente precisa ter muita disciplina espiritual para a gente não sair da graça. A verdade é essa. Às vezes eu faço gabinete, converso com irmãos aqui da igreja, eles desabafam, eu aconselho, querido, que a unção que estava em Estevão esteja em você, para perdoar. Amém, gente? Quem pode dizer amém? A importância de perdoar. Amém, gente? Vamos agora examinar a Escritura e, sabe, tirar proveito desse ensino, querido. Tirar proveito desse ensino. Você pai, você mãe, você filho. Vamos tirar proveito desse ensino. Porque aqui o Senhor Jesus estava revelando como o inimigo age. Como o inimigo age. E ele está atuando mais intensamente nos dias de hoje, querido. E você precisa ter esse conhecimento. Como nós devemos tratar. Como nós devemos reagir diante de uma anormalidade, querido. É Deus nos preparando, essa igreja aqui, glória, glória, glória a Deus. Porque Ele está todo o tempo nos ensinando para confrontar a anormalidade. A anormalidade vem, querido. E eu preciso ter a sabedoria espiritual para tratar a anormalidade. E é isso que Deus requer da gente. Nós precisamos ter esse conhecimento para dar procedimento, sabe, ao ministério de Jesus. Aqui, ele estava falando com os seus discípulos, teve um momento que ele falou para os seus discípulos que ele estava aqui na missão de ensinar porque ele ia para o céu. E ele estava falando, será que vocês vão precisar de mais tempo de ensinos? Porque eu estou já no final, eu vou para a glória. Eu vou concluir a minha missão, eu vou para a glória. E aqui ele chamou a atenção dos discípulos. Será que eu vou precisar de mais tempo? Vocês não estão aprendendo. É isso que Deus está falando comigo e contigo. É Deus nos ensinando. Enquanto nós estivermos nessa terra dos viventes, nós precisamos aprender. Eu vejo, não é no vizinho aqui, pessoas com uma linguagem que não é do Senhor Jesus, que dá legalidade ao inimigo, querido. Todo o tempo o nosso Deus está falando que a palavra traz bênção e traz o quê? Maldição. Eu preciso cuidar do meu falar. Eu preciso cuidar espiritualmente, sabe, do processo que anda ao meu derredor. Então aprenda isso, querido. Você pode ter certeza, é um ensino de Deus. É um ensino de Deus. Escuta isso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, Marcos capítulo 9, versículo 14. Vieram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. Eles eram seus discípulos. Processo de aprendizado espiritual. Então havia uma discussão, uma contenda com os religiosos. Já erraram nesse sentido. Porque o que o inimigo quer? Que a gente vá para o território dele. Às vezes acontece uma situação para que a gente saia do espiritual. E a gente precisa ter um entendimento. Aqui estava havendo uma discussão dos discípulos e dos religiosos, usados pelos inimigos espirituais, querendo tirar os discípulos da posição que eles estavam. Isso acontece conosco, querido, nessa nossa vida, nessa nossa realidade. Na nossa vida profissional, nós temos que vigiar muito, 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 que o inimigo, ele sabe, muitas das vezes o nosso coração está demasiadamente fazendo as coisas que não devia. Querido, a nossa essência de ajudar, temos que ter cuidado também com a nossa essência de ajudar. E aqui havia uma contenda. E logo toda a multidão, ao ver Jesus chegou naquele momento. Ele é cirúrgico. Às vezes, no momento da tua vida, que o inimigo quer trazer alguma dificuldade para você sair da graça, o Senhor Jesus entra ali logo, correndo. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava.
Senhor Jesus. Ele é cirúrgico, ele precisava estar nesse local, ele precisava estar nessa situação para libertar aqueles discípulos, libertar uma família, oh glória. Então ele interpelou os escribas, que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Aqui eu aprendo muito com a Escritura Sagrada, sobre detalhes da nossa missão. Como é que esse pai, né, identificou, né? Porque nessa época, querido, sabe, manifestar de demônios, foi uma época que o Senhor Jesus começou a ensinar sobre o que acontecia quando as pessoas viviam uma anormalidade. O Senhor Jesus falava todo o tempo, isso é de demônio, isso é diabo, isso aí é capirotos. E este, onde quer que eu apanhe, seu filho, ao pai. Pai falando com o Senhor Jesus. E este, quer dizer, esse espírito do inferno, esse espírito imundo, querido, entrou numa criança, querido. Entrou numa criança. Às vezes a gente se acha, não, querido, às vezes a anormalidade se manifesta de uma forma bem, sabe, bem intensa. Mas você pode ter certeza que o pior deles, o pior dos capirotos, é quando ele está camuflado. O pior deles é quando ele está camuflado na vida de pessoas. Querido, a gente precisa despertar para isso. Judas, ele não ficou caindo, ele não ficou torto, como esse jovem, como esse, sabe, esse pequenino se manifestava. Judas era normal, era tesoureiro do Senhor Jesus, ele estava, sabe, num processo de confiança no ministério de Jesus maravilhoso, ele era um tesoureiro. E aí, sabe, Satanás estava nele, mas ele não se entortava, ele não ficava, sabe, parecendo estar endemoniado, mas estava. Então nós, como igreja, a missão que Deus confiou para trazer a palavra, para libertar, sabe, aqueles oprimidos, aqueles que estão passando por situações que Deus enviar para cá, nós temos que ter o discernimento, nós temos que ter o discernimento de ajudar. Querido, eu via daqui, a pessoa sentada, e eu via pelo Espírito Santo, e aquilo ficou, sabe, em cima de mim todo o tempo, o Espírito Santo. Eu identifiquei, querido, identifiquei aqui. Aí o que eu fiz? Numa terça-feira, eu ungi aquela porta e falei, Deus, a pessoa só pode mandar para cá que ela vai ser tratada. Mas o que está nela não entra mais aqui. O que está nela não vai entrar mais aqui, porque eu sabia que estava aqui para trazer, sabe, o encosto para cá, para dentro. Querido, eu tive esse discernimento. Que era o portador do encosto aqui para dentro. Eu me identifiquei, falei com o diácono Júlio, comecei a interceder. Aqui a pessoa pode entrar, porque na igreja pode todos, só não pode tudo. Quem está entendendo? Diga amém. A igreja pode todos, só não pode tudo. Aí eu ungi a porta, aqui se não vai ficar. Querido. Cadê a pessoa? A pessoa não quis. Porque o manifestar só acontece quando a gente permite, quando a gente dá legalidade. A pessoa não voltou mais. Eu oro pela pessoa, mas eu tive o discernimento. Aqui, ele pode vir à vontade, nós estamos prontos para ajudá-lo. Mas o que está nele não vai entrar mais aqui. Querido, isso aí é algo que Deus nos deu, porque é inevitável, é fundamental nós termos discernimento de espírito. É vital para a gente ter discernimento de espírito, como pastor dessa igreja. E aqui, só a misericórdia de Deus, o Senhor Deus falando, e este onde quer que apanha, quer dizer, esse encosto, esse capiroto, onde, sabe, apanha um menino, lançam por terra, e ele espuma, rilha,
os dentes e vai defiando. Roguei a teus discípulos, olha só, querido. Os discípulos que todo tempo, o que quer dizer discípulos, pastor? Aprendizes do Senhor Jesus. Chamou eles, vem cá, igreja, faz a obra aqui redentora. Aquela igreja não pôde fazer, quer dizer, aquele discípulo não pôde fazer. Por quê? Por quê? Então a gente tem que ter entendimento. Não, aqui não vamos tolerar a Jezabel. Aqui nós vamos fazer a obra de Deus completa. Nós vamos falar a palavra que cura e vamos falar a palavra que liberta. Aqui é um plano de Deus. Eu estou satisfeito de saber que Deus está nos conduzindo da forma que Ele deseja, que é seguir a sua missão, dar continuidade à sua missão. E aqui falaram, roguei a teus discípulos, quer dizer, o Pai falando, que expelisse, e eles não puderam, quer dizer, o Pai tinha identificado, o Pai tinha certeza que aquele problema que o filho estava passando não era um problema natural. Então Jesus lhe disse, olha só o Senhor Jesus falando sobre o tempo. Em outras palavras, ele estava falando sobre o tempo. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Ele estava falando em outras palavras, minha missão já está terminando. Mas eu quero deixar um legado para vocês dar continuidade na minha missão. Falou para os seus discípulos, vocês não aprenderam até agora, será que eu ainda vou, vou para a glória e não ter resultado daqueles ensinos, de todos os ensinos que eu tenho, colocado para vocês? É isso que Deus requer dessa igreja. Esposa, acorda! Esposa, acorda! O inimigo, querido, preste atenção, o inimigo, ele não tem como fazer o inferno ser atrativo. Ele não tem. Ele não tem como fazer o inferno ser atrativo. Agora, ele tem sim. Ele tem astúcia para fazer o caminho que leva a pessoa para o inferno atrativo. Ele tem astúcia para fazer o caminho que leva a pessoa ao sofrimento eterno atrativo. Eu tenho falado aqui que o pior insucesso, Diácono Júlio, eu aprendi isso. O pior insucesso, Max, preste atenção. O pior insucesso é você ter sucesso fora da vontade de Deus. Quem está entendendo? Diga amém, diga. O pior insucesso é você ter sucesso fora da vontade de Deus. Entendeu, diaconisa Kéter? Estou até me arrepiando aqui. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traz esse jovem. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o espírito imundo imediatamente agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Querido, o Senhor Jesus veio numa cena dessa, de um jovem, hein, querido? Um jovem. Hoje tem jovens cheios de depressão, jovens que estão envolvidos, com uma influência do sistema da maldade. Querido, e pai e mãe, muitas das vezes, não, vamos levar no psicólogo, vamos levar no psiquiatra. Não estou falando para não levar, não. Mas vamos também ver a parte espiritual, gente. Vamos lá. Vamos acordar. Essa doença chamada depressão, ela é espiritual, ela é na alma. Uma tristeza, agressiva, invade a alma de um jovem. E nós precisamos despertar essa igreja. Não, traz para cá, nós vamos orar, nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos mandar esse sistema da maldade embora. Perguntou Jesus ao Pai, isso aí me identifica a minha missão, identifica a sua missão. O Senhor Jesus, ele viu o menino ali, possesso.
Ele foi em cima do menino? Não foi, porque discernimento de espírito, eu tenho falado todo o tempo aqui. Esse pai, ele precisava ser liberto, querido. Porque havia legalidade na vida dele, de uma herança hereditária que alcançou seu filho, espiritualmente falando. Uma maldição hereditária veio através, sabe, de geração passada e alcançou o seu filho. Aí o Senhor Jesus identificou. Esse sofrimento não foi por nada de legalidade do menino. Aí o Senhor Jesus fez o quê? Um tratamento espiritual no pai. Para tirar a raiz, para tirar a legalidade. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas das vezes tem lançado no fogo. Olha só o demônio quando quer destruir. É isso aí. Ele não sossega, sabe? Ele tem a missão de destruir, querido. Destruir. Agora, eu tenho a missão de ter, sabe, o cuidado de tratar, de cuidar dos meus descendentes, porque Deus revelou sua missão para mim. Nos ensinou para a gente cuidar daqueles que vão precisar dos cuidados que já começou em nós. Os cuidados dos nossos descendentes começou em nós, e nós temos que praticar os ensinos que Deus nos ensinou para que os nossos descendentes vivam o bem-estar, vivam a libertação, vivam o livramento. Não, sabe, Deus está falando conosco aqui. Desde a infância, respondeu, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para matar. Mas se tu pode alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha só, o pai desesperado, querido. Quem não estaria nesse estágio? Pai desesperado, claro, está vendo acontecer com o filho. Dói mais no coração do pai, querido, da mãe, querido. E os nossos filhos estão libertos? Se os nossos filhos fechar os olhos hoje, vão para o céu? Querido, a gente tem que, sabe, interceder espiritualmente para que a cegueira caia por terra, para que os nossos filhos se envolvam com a palavra que liberta. Não sei como vai ser o procedimento, mas se você fazer a tua parte, realizar a tua parte, o nosso Deus diz que aquele que crê, olha o que ele falou para esse pai. Ao que respondeu Jesus, se podes, tudo é possível, tudo, ele não colocou, sabe, de uma forma, não, tem uma situaçãozinha, não, ele falou, tudo é possível que crê. Então, pai, olha para o cenário, tua família está salva? Não. E o Senhor Deus está falando para esse pai, tudo! Tudo! Agora, o diabo quer distrair um pai, quer distrair a mãe com outras situações, com outras aqui, e, sabe, achar que a guerra é natural, achar que a guerra é pessoal. A guerra é espiritual, querido. Se não está do teu jeito, vamos orar mais. Vamos orar mais, querido. Ao que respondeu Jesus, se pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente, ó, esse pai realmente, ele deve ter vacilado a vida toda. Mas nesse momento, ele foi, sabe, um pai que reconheceu. Imediatamente o pai do menino exclamou. Aí ele foi, sabe, aí houve um quebrantamento. Você vê através do texto que esse pai se quebrantou. Eu não estou agindo como homem espiritual. Eu não estou agindo com a minha família como homem ou como uma mulher espiritual. Identificou que ele não estava agindo. Querido, que você possa sair daqui e identificar isso em você mesmo. Em você mesmo. Nosso Deus diz que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma. É conosco que Deus está falando. É conosco. E esse pai aqui, eu fiquei, esse pai realmente se aquebrantou. Esse pai realmente, ele não foi pai até então, mas agora ele estava decidido a ser. Quem pode dizer amém? Amém. Oh, querido. Ao que ele respondeu Jesus, se pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, aquebrantado. Deus diz que não resiste a um coração aquebrantado. O próprio Deus fala, eu não consigo resistir a um coração aquebrantado. Eu creio, ajude na minha falta de fé. Acabou.
O diabo ali, ele perdeu a legalidade. O diabo ali perdeu o direito. Ali ele perdeu o direito. Na atitude daquele pai, perdeu o direito de assolar a vida de um filho, de uma filha. Um pai, querido, que não pensa só no umbigo dele, não. Pensa na família também. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. Olha, isso aí é fundamental, porque a libertação tem um início e tem um fim. O Senhor Jesus aqui, ele deu um ensino tremendo sobre como nós devemos orar, sobre um processo de libertação. Esse ensino aqui precisa nos acompanhar. Vendo Jesus, a multidão concorria, repreendeu o espírito, dizendo: espírito mudo e surdo. Falou o quê? O nome, aonde ele estava agindo. Espírito da diabetes, espírito da insônia, espírito de contenda. Querido, fala o nome da situação que o diabo está usando. Espírito do esfriamento no meu casamento. Espírito que está trazendo situação de sofrimento, e fala o nome do sofrimento. Querido, eu preciso ensinar, porque errar de uma forma que você vê, olha, eu prefiro errar por excesso do que por negligência. Ah, eu falo mesmo, eu falo o nome. Ah, pastor, é assim, querido, eu faço a minha parte pela fé que Deus está desenvolvendo no meu coração. Eu chamo pelo nome. Pressão alta, sai da minha pressão arterial. Querido, eu preciso exercer esse ensino. O resto é com Deus. A minha oração é essa. Sai do meu filho essa anormalidade, essa situação. Sai! Meu querido, minha querida. E aí, olha ele completando, sabe, uma oração de libertação. É um aprendizado. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Não é por favor que vai sair, não. Ah, demônio, dá para dar uma folguinha para a minha vida sentimental? Dá para dar uma folguinha na minha vida financeira? Não é assim que o seu Deus está nos ensinando. Ordena, querido, ordena. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem. Aonde estava esse espírito? No jovem. Então ele teve que falar da onde que o diabo tinha que sair. Quem está entendendo? Diga amém, diga. Sai dessa situação. Tem que falar aonde que você está, sabe? Você está colocando a sua oração, a direção da sua oração. Sai desse jovem. Agora vem, sabe, a libertação completa. Nunca mais. Tem que dar essa definição na oração, não é só mandar sair, não. Nunca mais tornes a ele. Pronto, filho. A oração plena, completa. Vai sair e nunca mais vai voltar. É uma ordem que o Senhor Jesus nos ensinou. Querido, aqui nessa igreja, querido, identificou uma anormalidade, identificou que o diabo está usando uma pessoa para tirar a tua paz, o diabo está usando... Querido, usa, olha, o demônio, eu te identifiquei. Você quer, sabe, tirar minha paz através dessa situação? Deus, perdoa a pessoa, mas o encosto que está trabalhando na vida dele para tirar minha paz, que ele saia e nunca mais retorne para trazer algum tipo de dificuldade no meu relacionamento com essa pessoa. Quem está entendendo? Não, diga amém, diga. Deus ensinando para estancar sofrimento, espiritualmente falando. E o encosto, clamando e agitando, muito saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Querido, é isso que o diabo quer, assustar. Ele quer fazer barulho. Mas ele ali já estava decretado a sua falência. Já estava decretado, sabe? Ah, pastor, não adiantou. Olha, piorou.
O menino morreu, piorou. O diabo faz isso. Orei sobre aquela situação, pastor, tem que ver como é que aconteceu. O negócio, querido, identifica através desse texto. Ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus sabia que já estava a vitória decretada. Ele não ficou, impressionado com a atitude do demônio para fazer, da sua saída um alvoroço. Querido, já deu a vitória, eu já estou glorificando, já está tudo certo, e amém, em nome de Jesus, vamos continuar. Muitos dizerem, morreu, a ponto de muitos dizerem, morreu, mas Jesus tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Querido, o Senhor Jesus falou assim, a oração não foi feita? Você não crê? Crê. Então aí, já está feita a situação. Já está resolvida a situação. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos, veja bem, os seus aprendizes, lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-los? Isso aí. Pelo menos agora eles reconheceram. Presta atenção, Jesus. Falhamos. Reconheço que falei como esposa, falei como esposo, falei como pai, falei como mãe. Falhei. Mas como é que eu posso me redimir? Como servo do Senhor, como é que eu posso me redimir? Aí o Senhor Jesus completou essa missão e respondeu, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. O que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Que faltou humildade. Faltou humildade. Faltou humildade. Por quê? Porque, na verdade, é isso que aconteceu. Porque eles já vinham expulsando demônios. Mas aí se acharam os discípulos tops. Eu não preciso dessa igreja não, até logo. Tchau, sou o cara. Cuidado. Cuidado. Cuidado, querido. Aqui faltou humildade. Jejum, o que é jejum? É você, se sensibilizar. Quando você está em comunhão com Deus. É você se aquebrantar. É você, tirar o seu eu para se relacionar com Deus, a ponto de você reconhecer o senhorio dele. Aqui essa porta está aberta, eu dou glória a Deus, porque o Senhor Jesus é que é o cabeça, é Ele que está nesse lugar. Eu sou a luva e Ele é a mão. Eu tenho esse reconhecimento que o Senhor Jesus nos deu, uma autoridade. Essa autoridade não é minha, é dele. Então, Pai, ora com humildade, reconhecendo que você vai proferir palavras que está sob a autoridade do Senhor Jesus. Que você possa ter, verdadeiramente esse discernimento, que o espírito imundo está aí, fazendo o que está, desejando fazer com intensidade. Agora a igreja tem que reter o inferno. A igreja está aqui para você sair daqui e falar, eu estou pronto, Senhor, para cumprir a missão que o Senhor depositou e confiou a mim. Eu quero ser testemunha da sua grandeza, eu quero ser testemunha da sua missão, eu quero ser testemunha do seu evangelho, eu quero ser testemunha da cruz do Calvário, eu quero ser testemunha da redenção. Eis-me aqui, Senhor, com humildade, querido, reconhecendo que você foi tirado lá do porão, como eu fui tirado lá do porão, e agora que eu estou, graças a Deus, nesse processo de libertação, nesse processo de aperfeiçoamento, eu tenho que falar, Senhor, eu não dou um passo sem a sua direção, porque eu sou dependente de Ti, eu sei de onde eu vim, eu sei de onde o Senhor me tirou, e eu estou submisso, através, Senhor, da minha vida a Ti, reconhecendo humildade. Não, agora eu não preciso, aquela igreja lá já era. Querido, faltou humildade desses discípulos, mas eles reconheceram a tempo. E o Senhor Jesus falou, se aquebranta, seja humilde, procura jejuar, para que você seja sensível à voz do Espírito Santo. Porque tem pessoas que acham que estão mais revestidas porque está dando certo, lá está dando certo, estão mais revestidas por engano. Nós precisamos estar sensível ao Espírito de Deus. Que quando essa
essa sensibilidade desaparece de nós, é um perigo. É um perigo. Por isso eu tenho clamado a Deus, Senhor, que eu seja sensível ao Teu Santo Espírito. E como eu consigo? Fazendo com que a carne se submeta ao Espírito. Um jejum, não é por causa do jejum que o diabo ia sair. Não, é pela intimidade com Deus que o diabo tinha que sair. O jejum não é para achar que o jejum faz com que eu seja mais forte do que o inimigo. Não é isso. O jejum é para que você seja sensível ao Espírito de Deus. É reconhecer que sem Ele nada podereis fazer. Curva a cabeça, fecha os teus olhos. Que essa manhã deixamos para trás aquilo que nos impede de crescer espiritualmente. Que esse ensino, você é igreja, querida. Você é igreja, querido. E Deus reconhece que você foi escolhido por Ele e que você possa reconhecer também. Deus, quando te regimentou, Ele escolheu você porque você tem um perfil que agrada a Ele. Não decepciona o Senhor Jesus. Quando Deus falou para Davi, Davi, da onde eu te tirei? Deus não jogou na cara de Davi. Deus não fez aquilo para jogar na cara dele, da onde ele, sabe, da onde ele veio. É para que Davi nunca esquecesse, nunca deixasse de reconhecer que se ele chegou onde chegou, foi porque Jesus colocou ele lá. Então, querido, muitos de nós não estamos preparados para o sucesso. Muitos de nós não estamos preparados. Que a gente nunca passe, sabe, por esse momento de se achar, sabe, independente do Espírito Santo. Então, nessa manhã, que você possa se corrigir como pai, como marido, como esposa, como esposo, como, sabe, filhos, que você possa reconhecer que você precisa, todo o tempo, se submeter à sensibilidade do Espírito Santo. Você que sabe, já está um tempo, conhecendo a Escritura Sagrada, que você possa retornar para o caminho. Qual o caminho? Do primeiro amor, da sensibilidade com o Espírito Santo. Não vamos tomar atitude que venha trazer, às vezes, prejuízo para os nossos descendentes, para os nossos filhos. Às vezes, uma má atitude pode lá na frente trazer uma dificuldade para os nossos descendentes. Esse pai, ele reconheceu que ele tomou atitude que ele não deveria ter tomado e deu legalidade para o inimigo entrar na família. Então, que nós possamos nessa manhã reconhecer, não, Senhor Jesus, eu jamais vou deixar de reconhecer, a sua autoridade, que o Senhor nos outorgou. Obrigado, Senhor, pelo discernimento, obrigado pelos ensinos, Senhor, que o Senhor tem todo o tempo me proporcionado. Obrigado pela tua igreja, porque quando nós estamos aqui, nós somos imbatíveis, porque contra a igreja o inferno não prevalece. Então, quando nós estamos ligados ao corpo, o inferno não prevalece. Mas quando nós estamos individuais, quando nós somos individuais, através da nossa insensibilidade espiritual, nós apenas somos pessoas vulneráveis. Então, que nós possamos acordar. Os ensinos estão aí, cada vez mais nos chamando para despertar, para vigiar. Porque como esse jovem, esse pequenino, que não tinha culpa nenhuma, mas através de um pai, ele sofreu e quase chegou, sabe, de sofrimento à morte. Então vamos acordar, igreja. Vamos despertar, vamos fazer a nossa parte. É Deus nos ensinando, é Deus nos chamando à responsabilidade. E que você possa reconhecer como esses discípulos chegaram e falaram, Senhor Jesus, por que eu não fiz? Por que eu não cumpri? E o Senhor Jesus falou, faltou sensibilidade espiritual. Faltou vocês estarem na mesma frequência que eu estou. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, não seja de maneira nenhuma ingrato ao Senhor, não seja de maneira nenhuma soberbo, a ponto de tomar atitude que vai implicar no seu futuro, vai implicar no futuro dos seus descendentes. Não vamos tomar atitudes precipitadas, porque são atitudes que traz pecados, que traz legalidade do inimigo. Então, que essa manhã seja uma manhã de reflexão, que você
você seja realmente agora alcançado por esse convencimento. Não, Senhor, eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei o que o Senhor já me proporcionou e que eu possa estar no centro da sua preciosa vontade. Tira de mim, Senhor, tira de mim tudo que impede de eu crescer espiritualmente. Tira de mim tudo que impede de eu ter um relacionamento de intimidade com o teu Santo Espírito. Faça essa oração, pede a Deus para tirar tudo que impede de você crescer. Pede a Deus agora para tirar tudo que impede para que você tenha um relacionamento, sabe, com mais intimidade com a palavra, com o discernimento que Deus nos proporciona, em nome de Jesus Cristo. Que esse culto venha marcar a tua vida, venha marcar a minha vida, e que nós possamos aprender que a vontade de Deus é a principal orientação do Espírito Santo nos dias de hoje para todos nós. Deus abençoe, que você possa sair daqui e obter um final de domingo maravilhoso, que você possa obter de Deus uma semana maravilhosa, e terça-feira estaremos aqui orando, quinta-feira estaremos aqui prestando culto a Deus, domingo estaremos aqui de volta prestando um culto a Deus e aprendendo dele, porque todo tempo eu tenho falado, o culto é para ele, mas os privilegiados, os beneficiados somos nós. Deus abençoe, bom retorno. Amém, amém e amém.